Olá, sejam bem-vindos, muito prazer. Estamos iniciando aqui pela TV Capital, canal 9.1, o programa No Ar, com Márcio Aurélio e Roberto Barros. Agradecer a você que diariamente tem acompanhado a TV Capital aqui no nosso horário do meio-dia. Agradecer também a você que acompanha as reprises às 20 horas e 30 minutos e também agora no rádio, né? De manhã cedo, 5h30 da manhã, o programa No Ar, na Rádio Clube 1200. Agradecer, então, imensamente. Muito obrigado mesmo. E, Roberto, diariamente a gente tem uns feedbacks, né? Agradecemos demais às pessoas aos amigos que nos veem, pessoas mesmo que a gente não tem muito contato, mas que falam que que acompanham o programa No Ar, né? Agradecer a todos que nos acompanham. Às vezes a gente recebe feedback onde menos espera, né? Eu estava outro dia na academia, Márcio, e um dos meus professores falou: você está fazendo um programa, né? Não sei o quê. Um professor que eu não tenho tanto contato, né? O cara que instrutor lá da academia. Acompanha, né? Bacana. E ele falou, né? Que ele estava passando lá na TV e acabou vendo o programa lá. E por isso que a gente agradece aqui imensamente ao meu querido Anselmo Mororó, que proporciona a todos a oportunidade em canal aberto de ouvir, de saber, de entender os bastidores das notícias. Bom, Roberto, eu queria iniciar com um tema que ele puxa outro, certo? Me refiro à questão dos medicamentos. Olha, em 2024 existe uma plataforma que acompanha a evolução dos preços dos medicamentos. Medicamento este que é o CMED o responsável por ditar as regras dos aumentos. Segundo o CMED, a média de aumento em 2024 era para ser 4,5%. Por quê? Porque a regulação depende da inflação, depende de alguns fatores. Sim, sim. Só que, Roberto, pasmem os senhores. Eu vi isso aí. Teve medicamento 359% mais caro. 359% mais caro. E a gente chama a atenção, tudo bem que tem os programas do governo que ajudam muito, a questão das farmácias populares também ajuda muito, mas é incrível como aumenta 359% e fica por isso mesmo. A gente não vê, Roberto, nada que ser feito na prática. Na retórica, não pode isso, não pode aquilo, mas na prática, 359%. Como é que você analisa isso? Absurdo, né, Márcio? Um absurdo a gente ver esse tipo de aumento por parte de medicamentos, e não é só um medicamento, né? Se a gente for pegar o geral, o aumento é absurdo, a gente tem valores estratosféricos, né? O que aconteceu também, Márcio, que uma série de medicamentos que tinham isenções do governo federal, o governo, para tentar arrecadar mais, tirou essas isenções. O atual governo federal, o governo Lula, tirou essas isenções de vários medicamentos que tinham isenções no passado, e aí acabou que cobrou-se imposto também, né? E acaba afetando toda a rede, né? Isso aí. Infelizmente, também a questão do dólar, que aumentou. O dólar influencia demais. E todas essas situações acabam influenciando para aumentos dos valores que tem a ver com a questão econômica também que o país passa, né? Então, tem todas as situações, além das isenções, também a questão do dólar que acaba influenciando os valores, né? A gente vê medicamentos que sobem 200%, 300%, 150%. São muitos, né? Não é um ou dois. A Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, que é o CMED, deixou bem claro, 4,5%. 4,5%. E eu queria chamar a atenção para dois fatores. Um, você sabe quem foi o terceiro medicamento que mais subiu? Eu vi, eu acho que eu tenho quase certeza. Tadalafila. 328%. Rapaz, o que tem de gente preocupada, o que tem de gente triste. Um ano triste para muita gente.
começou pagando Tadalafila a R$5, terminou pagando a quanto? Tadalafila foi o terceiro maior aumento, 328%. Acabou a festa de muita gente. Outra coisa que eu quero chamar a atenção, Roberto, disso aí, é que nos faz lembrar outra coisa. Essa semana mesmo eu vi que acho que a maior rede de farmácias do Brasil, a Cearense Pague Menos, o proprietário dela, que é o Deus Maqueiroz, que também agora está fazendo sucesso no futebol com o Tirol, né? Com o Tirol, Roberto. Sim. Ele veio a público dizer da sua preocupação, porque existe um projeto que está caminhando para que remédios sejam vendidos em supermercados. Né? Eu vejo isso assim, que realmente é um problema. Como é que a gente vai ser? Vai ter farmacêutico no supermercado? Isso que me tira a dúvida. Agora, eu vejo também outra coisa que é importante a gente dizer, que farmácias hoje são verdadeiros lojas de conveniência. Né? Então, assim, o pau que dá em Chico dá em Francisco. Eu acho que tinha que ver essas duas situações. No passado, Márcio, inclusive já teve casos, e a gente vê projetos no sentido de tentar fazer com que as farmácias se focassem somente em medicamentos e itens de saúde, né? Porque, além de medicamentos, tem questão de sabonete, shampoos, situações que envolvem saúde, né? Como um todo, questão de higiene envolve totalmente ligada à questão de saúde, então teria a ver, mas hoje, como você diz, hoje uma farmácia, ela é um verdadeiro centro de conveniência, né? De vendas de produtos, né? A gente tem chocolates, tem sorvetes, refrigerantes, enfim, vários, até aqueles fandangos, né? Aquelas coisas lá, aqueles cheetos, Loja de tudo, loja, né? de conveniência. Exato. Você observa que tem farmácias que a parte dos remédios é a menor parte. O espaço maior é ocupado com medicamentos. Bom, eu não vou entrar no mérito porque eu não sei o quanto custa uma farmácia para se manter. Eu não vou entrar nesse mérito, não. Mas, assim, eu acho que a discussão ela é bem mais ampla. Eu fico preocupado em relação a esse ponto que você levantou. O supermercado vai poder vender remédio, vai ser como? Vai ter um farmacêutico? Vai ser uma área reservada? Vai ter uma farmácia dentro do supermercado? Exato. Se for, não vejo problema nisso, porque vai ter profissional. A questão é ter um profissional, que no caso é um farmacêutico, responsável por esse setor. Entendeu? Se for dessa forma, se tiver lá como tem um açougue, não tem lá o pessoal que dentro do supermercado não tem um açougue, né? Seria mais um ponto de venda. Então, dentro do supermercado você tem uma farmácia. Teria que ver também, Márcio, questões técnicas em relação à temperatura, porque tem remédios que sim, com certeza. Não pode ser feito. Tem muitas situações, eu acho que não é um projeto simples de ser debatido. Não é uma coisa para ser decidido às 48 do segundo tempo, sem discussão, entendeu? Eu acho que tem que ter um debate grande para a população não ser prejudicada, porque está mexendo com a saúde, né? Isso aí. Já basta o que prejudicaram com 330% de aumento da Tadalafila, né? Não só da Tadalafila, né? Não, mas a Tadalafila que mexe com... Eu tô brincando. Mas não só isso, né? Existe um tabu, não é todo mundo que admite que usa Tadalafila, não. Existe um grande tabu. E aí a gente tem aumentos dos mais diversos tipos aí de remédios importantes. E o aumento geral também é muito alto, né, Márcio? Então, a gente espera que realmente a gente tenha uma mudança aí, como o governo vai se comportar em relação à questão do dólar. Essas isenções que tinham no passado foram retiradas, enfim. Vários assuntos aí que é importante ser debatido. Roberto, antes de mudar a prosa aqui, eu queria convidar você que está em casa a acompanhar às 18h30 aqui na TV Capital o programa da Jack Lima. Da Jack, né? É Jack Lima. Jack Lima, Eu sou fã dela desde a época que ela apresentava o Forró Bodó. Ela é uma comunicadora fantástica e também apresenta o programa No Ar, com Jack Lima, às 18h30, aqui na TV Capital, fantástico. Né? Estreou. Então, diariamente, você tem um encontro marcado aqui na TV Capital com a Jack Lima,
Então, eu queria reforçar a você que está em casa para acompanhar isso. Roberto, eu queria mudar a prosa em dois assuntos que envolvem o Ministério Público. Certo? O primeiro, eu acho que fortalezense, o cearense, conhece ali o que ficou conhecido como o Hospital da Polícia. Exato. Ali na Domingos Olímpio. Na Domingos Olímpio, no centro da cidade de Fortaleza. Por muitos anos, foi exclusivo de atendimento para policiais familiares. E familiares dos policiais, dependentes. Né? Houveram mudanças, só que agora existia um trabalho para que se voltasse à origem. Eu posso até explicar um pouco da história. Eu queria que você contasse. A história é a seguinte: o governador Cid, na época, no seu primeiro mandato, estava criando o ISEC, né? Que é a parte de saúde dos servidores públicos do estado do Ceará. Com a criação do ISEC, o governador Cid disse o seguinte: esse hospital não vai ser mais da polícia, os policiais vão ser atendidos muito bem pelo ISEC, né? E aí o hospital da polícia virou o hospital José Martiniano, né? E virou uma maternidade, inclusive, né? Que faz atendimentos à questão da maternidade. Então, esse foi o fato, isso aconteceu lá no governo Cid. Na última campanha, o governador Elmano, atual governador, fez uma proposta de campanha, Márcio, dizendo que ia retomar o hospital da polícia, entendendo os vários casos de gravidade que o policial é atingido e tem que ir para o IJF ficar do lado do bandido, às vezes que ele trocou tiro já alguma vez. Isso já aconteceu várias vezes aqui no estado do Ceará, né? Então, teve esse detalhe, Márcio. O Elmano prometeu isso e o que aconteceria? Ele transformaria o Hospital José Martiniano da Maternidade em Hospital da Polícia novamente, né? Porque a gente viu que o ISEC, né, que é o atual saúde dos servidores públicos, está defasado e a Polícia Militar, ela compõe um grande número de pessoas dentro do ISEC, né? Então, tiraria um pouco também dessa carga que o ISEC tem atualmente, caso o Hospital da Polícia retorne também. Então, foi uma proposta do governador Elmano e ele vem tentando transformar. Só que os servidores que trabalham lá no José Martiniano, atual Hospital Maternidade, sempre se posicionaram contra o retorno para a Polícia Militar e várias entidades também da área de saúde também tiveram posicionamentos contrários nesse sentido. E o que aconteceu? O Ministério Público do Ceará e o Ministério Público Federal estão questionando, Márcio, se esse hospital retornar à Polícia Militar, se essa demanda que ele atendia não vai ficar à mercê, se a população não vai ficar à mercê, entendeu? Não vai ter o atendimento. Então, garante, né? O que garante que eles vão ter esse atendimento em outros hospitais, porque o governo está justificando que teria como receber os atendimentos de maternidade em outros hospitais, e o Ministério Público está questionando essa ideia. Então, vira um embate aí entre o Ministério Público e o governo do Estado, que quer cumprir a sua promessa de campanha, né? Entendi. Bom, Roberto, realmente tem que se preocupar com essa questão do atendimento das pessoas que estão indo diariamente lá, né? Não adianta cobrir um santo e descobrir o outro. Se resolve um, fica mais fácil que se encaminha a volta aí para o atendimento exclusivo dos policiais. Agora, você falou aí negócio do IJF, né? Negócio do atendimento, você citou, eu sei que foi só um exemplo. Mas eu tenho certeza que todos policiais acompanham e sabem que o IJF ainda é o ponto de referência e acidentes e incidentes envolvendo envolvendo bala, envolvendo tiros, essas coisas, tem que ir para o IJF, né? Porque os melhores médicos nessa área estão lá, né? Estão lá. O governador diz que iria, caso transformasse de novo em Hospital da Polícia, iria lá transformar uma referência nesse sentido também, entendeu? Para receber os policiais, né? O TIs, inclusive, ele prometeu nesse sentido. Eu concordo com você, eu acho que é importante retornar para a polícia, porque
existe essa demanda reprimida. O ISEC mostrou-se que não supriu, né? E também não pode ficar descoberto, né, a população, né? Que também tem um atendimento da população. Agora, é um retorno ao que era antes, né? No sentido de que o CID tirou dizendo que o ISEC queria resolver esse problema e acabou que esse hospital retornou para outra área e agora estão querendo retornar para a polícia. Vamos ver os próximos passos, Márcio, como o governador vai se posicionar, porque isso aí é uma promessa de campanha dele. Ele já falou várias vezes em solenidades para a polícia, quando chama policiais, quando tem promoção, ele falou várias vezes que vai retornar ao hospital da polícia. Então, não é só uma promessa que ele fez na campanha, ele vem repetindo isso em muitas ocasiões. Então, não acho que ele vai simplesmente concordar com o Ministério Público. Vai ter uma disputa aí. Se o Ministério Público entrar com alguma ação. É uma sinalização do governador Eumano para a polícia, né, para a corporação. Outra coisa do Ministério Público que eu quero tratar, Roberto, é o seguinte. Multas leves e médias para pessoas que não tiveram multas nos últimos 12 meses, ela está no Código de Trânsito que essas multas elas devem ser transformadas em advertências. Certo? E atualmente, aqui em Fortaleza, nem o Detran, aqui no estado do Ceará, nem o Detran nem a AMC aqui em Fortaleza estão cumprindo isso. O Ministério Público, ele entrou para que, requerendo que tanto a AMC como o Detran façam isso urgentemente. E detalhe, não é obrigação de quem levou a multa solicitar isso. É para ser uma coisa que o sistema automaticamente converta em uma advertência. Agora, a gente sabe que Detran, AMC, né, Polícia Rodoviária Federal, eles têm uma simpatia enorme por multas. Afinal de contas, as multas, elas significam um alto percentual dessas instituições, né? A gente tem inúmeros exemplos que a gente pode citar aqui. E você que está em casa, né? Você que já foi multado porque tinha uma rodovia que era 40, né? Isso. Avenidas grandes que agora são 50. Isso. A gente tem ali Você pega a Bernardo Manuel ali. Que também liga a 13 de março. A Guanabi, que eu quis dizer, na 13 de março. A Guanabi, a 13 de março. Guanabi é absurdo ser 50 quilômetros. 4 vias. E tem uma para ônibus e 3 para carro. Pois é. Então, essa ação do Ministério Público é louvável. É louvável. E nós esperamos porque parece que o sistema, a AMC respondeu que o atual sistema não permite fazer isso. Tem que ser solicitado. E o Ministério Público disse, não, o código prevê que você automaticamente faça isso, entendeu? Como não pode? Pois é. E aí ela disse que durante o ano de 2025, isso vai ser consertado. Agora, quando? Quando? Não, eu quero entender, eu quero entender como não pode. Como a MC não pode, em vez de... Meu Deus do céu, como a MC não pode, em vez de mandar um boleto para sua casa cobrando, dizer que é só um aviso? Ó, qual a dificuldade disso? Roberto. Para mim, na verdade, é uma desculpa para sustentar essa indústria da multa que a gente tem aplicado hoje no estado do Ceará. O caso chegou ao Ministério Público após denúncia. Foi feita uma investigação e o Detran informou que o sistema de informática atual não permite a transferência automática. Certo? O Detran. Mas isso será possível em 2025. Então, peço desculpas. Quem falou isso foi o Detran, não foi a AMC. Certo? Porém, a AMC falou, e também está errada, porque essa obrigação ela é para ser da instituição e não do usuário.
ela diz que a mudança da penalidade pode ser feita mediante solicitação do condutor, mas que não pode fazer a conversão automática com o sistema atual. É uma brincadeira. Então as duas deram a mesma informação, né? As duas deram a mesma informação, Detran e a AMC, as duas instituições. Então, pessoal, fiquem atentos aí. Se você levou uma multa, infração média ou leve... Que é a maioria, inclusive. Isso. E não... Agora, observação. O código diz que você não pode ter tido multa nos últimos 12 meses. Certo? Não pode ter tido multa nos últimos 12 meses. Então, você é um beneficiário automático disso. Automático. O Detran está errado que o sistema não permite. A AMC também está errado que o sistema não permite. Né? Mas a maioria eu mesmo Vamos não valer sabia, os nossos direitos. A gente, tanto eu quanto você, somos informados. Você sabia disso? Não sabia. Eu não sabia. Quantas pessoas do povo não sabiam que daria para... Maioria. Então, isso aí é desculpa para manter a indústria da multa que é aplicada atualmente aqui no estado do Ceará e aqui na capital de Fortaleza. Inclusive, tem uma dica também, viu, Márcio? Quando você for multado em algum radar, pesquise o radar, porque vários desses radares que estão implantados no estado do Ceará e na capital Fortaleza estão irregularmente, porque você precisa ter uma regulação. Às vezes passou a validade da passa a validade da vistoria do radar. Então, procure também, quando você for multado por algum radar, procure lá se ele está regular. Vários deles estão irregulares e não tiveram vistoria, e isso acaba com o sistema ficando totalmente irregular. Enfim, infelizmente, a indústria da multa aqui do estado do Ceará, ela é implacável, viu, Márcio? Ela é implacável. A gente vê isso todo momento. Ok, Roberto, vamos ficar atentos. Fazer valer nossos direitos. Então, eu acho que o Ministério Público agiu corretamente nesses dois casos que nós trouxemos aqui. Certo? Roberto, eu queria trazer um outro assunto que aí já fez raiva a todo mundo. Faz raiva, aliás, diariamente faz raiva. Continua fazendo. Quantas ligações indesejadas vocês não recebem por dia? Eu mesmo recebo muitas. Eu também. Certo? Eu mesmo recebo muitas. Tanto de telemarketing, como tem também das cobranças, que inclusive é uma das defesas da associação que reúne as empresas de telemarketing. Para vocês terem uma ideia... Foi, Márcio, o número que a gente absurdo. Tem... 1 bilhão de ligações por mês para o brasileiro. Você não está ouvindo errado. 1 bilhão por mês. É muita coisa. 1 bilhão. Olha, os brasileiros recebem, em média, 1 bilhão de ligações, aquelas dos 6 segundozinhos, que você atende e não fala nada. É um exemplo. E não é nem... Porque assim, a lei obriga que o prefixo seja 0303. Na frente lá. Normalmente não é. Normalmente é no seu estado. Eles têm um sistema tão moderno. É do seu estado. Que aí eles têm números 085, você pensa que é de alguém conhecido. Exatamente. Você não fala nada. Exatamente. Entendeu? Então veja só. Mais de 1 bilhão de ligações todos os meses são feitas. Detalhe. O sistema do Ministério, que existe, né? Da Anatel, aliás, né, do Ministério da Anatel, ele bloqueia cerca de 85% das ligações. E mesmo assim, ainda chega nisso. O número seria... Imagine aí, o número seria 82 bilhões. Eles falam em 82 bilhões. Isso, saiu matéria. Exato. Entendeu? Eles falam em 82 bilhões e que com essa diferença fica 1 bilhão. Quantas vezes você não está descansando? Isso já aconteceu comigo, Márcio. Você está descansando aqui, em um momento, aquele momento seu descanso, né? Que eu digo descansando assim, intervalo do almoço, por exemplo, e do nada você recebe uma ligação com o prefixo 85. Você atende, alô, alô, não responde nada. Não é nada. 6 segundos depois desliga. Você quer saber por quê? As empresas de telemarketing contratam robôs que eles têm um cadastro de números deles, Márcio.
e o robô faz ligações, faz, por exemplo, 50 mil ligações ao mesmo tempo. No cadastro que eles têm, porque já eles vão se modernizando, né? As empresas de telemarketing vão se modernizando. Não, aí eles têm o cadastro, né? Tem o cadastro. 50 mil ligações ao mesmo tempo, Márcio. Ao mesmo tempo. Ele atende 10, vamos dizer, e deixa as outras 49 no limbo. No limbo. Por isso que você fica 6 segundos falando alô e ele desliga depois. Olha, e já teve multa, tanto para Vivo, como para Claro, como para todos os operadores, para TIM. Em média, uma multa de 2,3 milhões. Só que o problema é que eles ficam protelando. E são geralmente ministérios públicos em alguns estados, né? Por exemplo, a Claro foi no Ministério Público de São Paulo, a Vivo foi em outro Ministério Público de outro estado, entendeu? Não, a própria Anatel já disse que aplicou mais de 32 milhões de multas. O problema é que 32 milhões para essas empresas é troco. Troco de bala. Entendeu? Você falou um número aí, 82 milhões. 82 milhões, Roberto, foram as ligações que nos 7 primeiros meses... Exato. A Anatel bloqueou. Presta atenção. Mas ainda ficou com 1 bilhão por mês. Isso, né? Em média os outros 15%. Esses 82 corresponde, então, dá o quê? Absurdo de ligação. É inimaginável até o número. Tá entendendo? Imaginei 1 bilhão de ligações. Eu não sei nem quanto zero tem. Então, entendeu? É um absurdo a situação. É um verdadeiro... Causa transtorno, porque eles ligam uma vez... Você atende, aí não fala nada. Aí daqui a 2 horas eles ligam de novo. E o pior, se você desliga já sabendo que é telemarketing, mesmo com 85, você desliga, logo após ele liga de novo. Ele já tem isso no sistema. O sistema é tão moderno, os robôs, e aparece outro número para você. E em outro número. Aí a defesa deles é que esses números são errados, porque também englobam a questão do telemarketing de cobrança. Certo? Daquelas ligações de cobrança. E aí eles alegam isso. Eu só sei que isso pode mudar, sabe por quê? Porque deputados e senadores e ministros também recebem essas ligações. Exato. Como as ligações chegam lá em cima, eu vi um dia desse um deputado pé da vida, porque durante a sessão, ele discussando lá, isso até virou matéria, um deputado federal, o telemarketing lá, ou era uma cobrança, não sei ao certo, perturbando ele, e ele interrompeu, mostrou, e isso deu uma repercussão. Então, quando começa a mexer com os grandes... Já vi, inclusive, ministro do Supremo reclamando disso. Mas... Pois é. Porque todos eles têm telefone, né? Exato. E quem faz lá as ligações, às vezes, não sabe nem para quem está ligando. E na maioria das vezes não sabe para quem está ligando, né? Então, o que é que acontece? Como isso é um problema generalizado, como é um problema que envolve grandes figuras que têm a caneta aqui nesse país, eu acredito que a gente possa melhorar um dia por conta disso. Porque se fosse só nós, população, e a corda arrebenta sempre do lado mais fraco, quem é o lado mais fraco? Nós, povo, aí eu não acreditava numa solução, não. Mas como mexe com Deus e o mundo, sabe, Roberto? Eu acredito que isso possa ter um rumo. O que tem que acontecer, Márcio, o que tem que acontecer é a gente ter uma cobrança efetiva. A gente tem que os ministérios públicos aí, os PROCONs de cada estado, tem que ser mais forte em relação a isso, tem que publicar mais forte, e como isso, uma mudança na lei também seria ideal, né? Seja por parte do Congresso Nacional, seja por parte do Supremo, enfim, para que evite esse mar de ligações indesejadas, né, que todo o brasileiro recebe. Ok, Roberto, vamos ficar atentos, sabe? Hoje a gente discutiu alguns temas interessantes aqui no programa, porque tem tudo a ver com o direito nós consumidores. É o direito do consumidor. Isso, o direito nosso que somos consumidores. Nós somos povo, né? Essa questão aqui, a questão do aumento abusivo dos remédios, 329%, enquanto o órgão responsável só aconselha 4,5%, né? Aí agora você vê a questão das multas, que é um direito nosso, está escrito lá na lei que não é para ser desse jeito, e a AMC e Detran fazem diferente.
Aí você pega essa outra situação aqui, ou seja, diversos assuntos que interessam a mim, interessam a você, interessam ao Roberto, interessam a qualquer um. Porque nós tratamos de cidadania. E cidadania é isso. Saber os deveres e os direitos. Tá certo? Perfeito. Roberto, fim de papo. Queria agradecer, Márcio, todos que acompanham o programa no ar com Márcio Aurélio e Roberto Barros. A gente retorna amanhã com mais assunto, mais novidades e mais destaque. Valeu! Um abraço, Roberto. Um abraço a todos. Agradecer. Lembrando que é de 12 às 12h30 e de 20 horas e 30 minutos às 21 horas a reprise do programa No Ar com Márcio Aurélio e Roberto Barros. Um abraço e até a próxima.